hoje estamos aqui com uma pessoa super especial, Miguel Frade. Sabes que eu sou uma pessoa que adoro. Adoro. Obrigado. Já conheço o Miguel há muitos anos e além de seres boa pessoa, és uma pessoa boa. E, portanto, para mim é uma honra. Tento fazer por isso. Não tenta, ele faz mesmo. Nós sabemos que ele faz. E, portanto, Miguel, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Miguel. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui com os três maravilhosos apresentadores e entrevistadores. Sim, senhora, mas não te sintas intimidado por sermos, não é? Numericamente, somos o triplo. Não, estamos em pares, portanto, duas mulheres, dois homens, estamos aqui em paridade total. Estamos em equilíbrio, Miguel. Estamos em equilíbrio. Politicamente corretos. Exatamente, és fantástico. E eu vou dar aqui algumas notas apenas da tua biografia, está bem? Tu és licenciada em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho e fiz aqui um mestrado em Gestão Empresarial pela Coimbra Business School, Portugal. Muito bem. Trabalhas na área de gestão de projetos e digitalização, algo super no Leading Edge, não é? Para além da organização de eventos, já vamos falar disso, e desde o ano 2009 sou a marca Miguel Frade Solutions. Correto. Verdade, não é? Muito bem. Tudo verdade até agora. Estou preparado antes, nós não sabemos aqui inventar tudo claro, não é? Bom, ao longo dos últimos 9 anos, tu foste responsável pela gestão de mais de 35 projetos de empreendedorismo. Verdade. Verdade, não é? De apoio a startups, a teatros musicais, fundos de investimentos, estratégias comerciais e de negociação na zona centro e norte de Portugal, para além de 30 palestras de empreendedorismo nas escolas de Braga, Coimbra e Aveiro. Tudo verdade até agora. Aqui, fantástico. Lideraste processo de negociação de patrocínios com mais de 30 marcas diferentes, Delta Cafés, a BMW, passando pela Volkswagen, McDonald's e a Jerónimo Martins. É verdade, não é? E atualmente o Miguel exerce a função de Scrum Master da sua atividade profissional, para além de ser empresário e ser presidente da direção da Associação Começadores, para a qual eu tenho um coração aí também colocado. Portanto, bem-vindo, Miguel. Obrigado. Empreendedor social, empreendedor profissional, empreendedor de vida, um excelente marido, um excelente pai, uma excelente pessoa, um excelente amigo. Essas últimas partes são as mais importantes no meio disso tudo. Pois são. O pai, o amigo, etc. são para mim aquilo que me move, acima de tudo. Eu sei. E por seres empreendedor e utilizares muito o teu hemisfério esquerdo, tu sabes o que é para fazer, disciplinado, organizado, tu tens muito o hemisfério direito. Tu até te emocionas. Já estou aqui, daqui a bocado, calma aqui lá. Não, mas é mesmo para entrar nesse modo. Aliás, assim. O modo Daniel Oliveira. Não, isto é melhor. Ok. Porque são 3 pessoas a perguntar o que dizem os teus olhos. Tens 3, é logo embate 3, pau. Mas é verdade, sabem aquelas pessoas que são mesmo bom coração, querem fazer um contributo para a sociedade na área do empreendedorismo e que pensam nas futuras gerações, porque nada é possível fazermos hoje no curto prazo, não é que não tenha um impacto também no longo prazo. E tu és uma pessoa de longo prazo também. Atuas agora para construir o futuro. Ele faz pontos para o futuro e por isso é que está aqui. Nem mais. Aliás, Miguel, se me permites aqui até esta primeira abordagem, este podcast foi criado precisamente para trazer as histórias das pessoas. As pessoas têm todas elas uma história. E a história é aquilo que permite às gerações futuras aprender algo que muitas vezes e cada vez mais está descaracterizado de valores, não é? Portanto, a tua história é uma história de inspiração. E entrando aqui diretamente, e agora sim, e sem mais demoras, no podcast, efetivamente, tens uma carreira multifacetada, Miguel, desde a gestão de projetos, a digitalização, o empreendedorismo, a organização de eventos, de impacto social. O que é que despertou o teu interesse por estas áreas e como é que elas se conectam na tua trajetória? Ora bem, em primeiro lugar, eu desde muito novo que quis ser ou ter algo a ver com a informática. E, portanto, obviamente, o caminho para alguém que não sabe nada do que é o futuro no mercado de trabalho, pensei, ok, eu não quero ser programador puro, portanto, a engenharia informática está posta de parte. Portanto, o que é que há aqui? Na altura a minha análise foi muito esta, o que é que está aqui à volta que possa fazer sentido. Então, gestor, não é? Exatamente, daí surgiu a tecnologia, a licenciatura em Tecnologia e Sistemas de Informação por uma razão muito objetiva. Tinha a componente informática,
mas também tinha a componente de gestão. Portanto, o currículo tinha quase equitativamente essas duas áreas, e eram duas áreas que me apaixonavam, portanto, acabei por enverdar por essa área académica. No final da licenciatura percebi que a minha componente de gestão não estava tão desenvolvida quanto aquilo que eu gostaria, e daí ter ido para o mestrado em gestão empresarial na Coimbra Business School. E, portanto, eu comecei a minha atividade profissional por, contrariamente àquilo que eu gostaria de ser programador, percebi que não era nada daquilo que eu queria fazer. Queria estar mais do lado da gestão dos processos, ainda assim lidando com a tecnologia, daí atualmente ser Scrum Master, porque ser Scrum Master acaba por aliar essas duas vertentes, não é? Tem a componente de facilitação do processo de desenvolvimento tecnológico e da entrega, mas não tem a componente de programação pura e dura, digamos assim. Obviamente temos que ter as competências certas para saber o que é que está do outro lado e o que é que as pessoas estão a fazer, e ter esse know-how, e isso eu tenho. E, portanto, foi basicamente a minha linha orientadora para os estudos superiores foi essa. Ok, quero estar ligado à área da gestão, mas também da informática, e, portanto, o que é que poderia escolher? Ao longo deste processo descobri algo maravilhoso enquanto estava catequese, a miúdos do sétimo e do oitavo ano, que adorava organizar eventos. Ou seja, houve a necessidade de fazer alguma coisa para angariar fundos para uma igreja que estava por acabar há 12 anos, e eu decidi pôr as mãos na massa e fazer alguma coisa com os miúdos, um teatro musical. Aliás, foram 3. E percebi que, ok, também gosto de fazer isto. Portanto, bora lá explorar isto. E então o que eu acabei por fazer foi, juntamente com um amigo, o Ricardo Nora, percebemos o que é que fazia falta aos jovens naquele determinado momento. Isto em 2015. Para nós fazia sentido mostrar aos jovens aquilo que nós gostaríamos de ter tido, que era, apesar de te poderem dizer na escola que tu queres ser jornalista, se calhar aquilo que tu queres realmente ser é copywriter. Só que não sabes. Okay. Porque não sabes que isto existe. Okay. E então, digamos assim, a minha paixão pela organização de eventos acabou por, mais tarde, se transformar naquilo que é hoje a Associação Começar Hoje, da qual a Alexandra faz parte do Conselho Consultivo, numa lógica de empowerment dos miúdos, mostrar-lhes o que é que realmente significa irem para o mercado de trabalho e desmistificar muito daquelas ideias pré-concebidas que eles têm de eu quero ir para ali. Mas porquê? Uma razão simples. Porque o teu meio, digamos assim, o teu contexto, que muitas vezes é alicerçado nas mesmas pessoas, mesmos professores, familiares e amigos, o que não tem nada de errado, mas limita o teu conhecimento exterior. E aquilo que de diferente tu podes aprender. E então o nosso objetivo foi dar a estes jovens exatamente essa perspectiva de mercado. E, portanto, todas estas áreas acabam por se alicerçar no meu percurso profissional, digamos assim, até aos dias de hoje, muito por culpa destas paixões que eu tenho de a paixão pela tecnologia, a paixão pela gestão, a paixão pelo empowerment dos miúdos, e faço através da organização de eventos. E, portanto, tudo isto acabou por se alicerçar numa persona que sou eu, com estas várias valências, e que vou tentando explorar, digamos assim, no tempo que me é permitido. Muito bem. Fiquei especialmente impactado com a parte da catequese, Miguel. Fiquei teu fã. Ok. Fiquei teu fã. Mas já chegas atrasado. Já sou a primeira semana. Okay. Bem, muito bem, muitos parabéns. Muitos parabéns, Miguel. Então, para além de teres gerido mais de 35 projetos de empreendedorismo e apoio a startups, também és o gestor de vida, não é verdade? Sim. Okay. E na tua visão, quais são os principais desafios para quem quer empreender em Portugal hoje? Olha, eu vou começar por aquilo que é mais batido e que toda a gente sabe que são os impostos. A carga fiscal é gigantesca. Mas eu diria que quem quer ser empreendedor em Portugal, tendo que lidar com a carga fiscal, com uma certa, muitas vezes, instabilidade não provocada no sistema político, as diferentes visões, quer do ponto de vista dos clientes e o próprio mercado. Portugal é um mercado muito pequeno, ok? Eu diria que, acima de tudo, tem que ter resiliência. Porque as competências técnicas, as competências de gestão, por muito que não as tenham, podem ser desenvolvidas. Ok, podemos discutir se consegues desenvolver muito ou pouco as tuas competências, isso tem muito que ver também com a tua personalidade, não é? Alguém que não tem perfil para ser gestor, só com um esforço gigante é que um dia se poderá vir a ser gestor. Não quer dizer que não o consiga, mas terá uma dificuldade gigante
devido ao seu perfil, não é? O meu pai costuma dizer, nem todos nós nascemos para ser pedreiros, nem toda a gente nasceu para ser economista ou advogado ou médico. Não é? Eu se calhar daria um excelente médico de consultório e um péssimo cirurgião, porque vão-me tirar sangue e eu se não estiver sentado, caio para o lado. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Acima de tudo, tem que ter uma capacidade de resiliência e de aprendizagem rápida. Nós estamos num contexto de hiperdigitalização, vou dizer assim, ou seja, atualmente muito daquilo que passa pelo empreendedorismo tecnológico terá obrigatoriamente que ter uma componente da AI associada. Eu digo isto já com alguma exploração efetiva do AI e das LLMs que andam por aí no mercado. Mas eu diria que há aqui três dificuldades, ou três questões que os empreendedores têm que ter em cima da mesa. Em primeiro lugar, se nós quisermos ser empreendedores na área tecnológica, temos que ter a noção de que temos de ser muito rápidos, porque há uma equipa de 35 indianos ou 45 chineses a fazer aquilo que nós estamos a fazer muito mais rápido que nós. Portanto, pode ter que ver com a entrega, mas pode ter a ver, acima de tudo, com a entrega com qualidade, ainda assim rápida. Ponto número 1. Ponto número 2. Se não quisermos ser empreendedores na área tecnológica, existe um conjunto de outras vertentes que necessitam de otimização a nível da sociedade, que podem ter maior tração ou menor com base naquilo que seja a perspectiva de mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós quisermos ser um empreendedor numa área cujo consumo em Portugal seja altíssimo e tenha uma dificuldade inerente, ok, podes ser empreendedor em Portugal. Mas se não quiseres ser, se quiseres ser um empreendedor do mundo, tens de ter a consciência de que estás a competir com todos os empreendedores que estão lá fora. E muitos deles têm condições, e aqui sim volto ao ponto inicial, muitos deles têm condições nos seus países muito mais favoráveis do que nós. Nós temos os PRRs e os Portugal 2020 desta vida, sim. Eu próprio, através da minha empresa, já concorri a vários projetos desses, sei como é que eles funcionam, mas tem um grande handicap à partida, que é, se tu tiveres o projeto aprovado, tu sabes que ele está aprovado, não sabes quando é que vais receber o dinheiro. E, portanto, olhando para todas estas dificuldades, eu diria que, acima de tudo, é preciso ter muita resiliência para ser empreendedor em Portugal, nos dias de hoje. E tu achas que a juventude hoje tem essa resiliência ou tem capacidade para adquiri-la? Os jovens têm capacidade de ter a resiliência, não estão a ser provocados para ter essa resiliência. O que é que eu quero dizer com isto? Dou um exemplo muito concreto. As minhas filhas, uma tem 6, outra tem 2 anos, não usam o telemóvel à mesa. Por exemplo, elas comem sem telemóvel. O que é que eu quero dizer com isto? A resiliência, julgo eu, e é este o meu paradigma enquanto pai, é por isso que nós também estamos a fazer isso, não só por uma questão de socialização, mas para elas perceberem que há momentos para tudo, e aquele momento é para estar em família ou para estarem a conviver. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia, os miúdos parece que, aliás, hoje em dia os pais, parece que dizer que não a um filho é errado. E nós estamos com isso apenas e só a criar jovens que no futuro vão ser frustrados. Porquê? Porque não vão ser capazes de lidar com o não. Isso. Apenas e só. O que é que eu quero dizer com isto? Um jovem que não saiba lidar com as frustrações não é capaz de ser resiliente. Porque não consegue perceber que eu posso ouvir 5 nãos, mas se eu não tentar a 6ª vez, eu não sei se à 6ª vou ter um sim ou não. E isto é resiliência. Mas se não tiver capacidade de lidar com a frustração, eu não vou ser capaz de ser resiliente perante esta questão. Há pouco vocês estavam a dizer que eu já liderei muitos processos de negociação, maioritariamente deles de patrocínio para a associação e para outros projetos que tive. E para eu conseguir muitos sims, foram milhares de nãos. E milhares de horas, atualmente já nem tanto por causa do Covid, felizmente, mas foram milhares de horas em viagem, milhares de euros gastos nessas viagens, milhares de horas perdidas em reuniões para chegar lá e ouvir simplesmente um não que podia ter sido dado por um e-mail. E isso é capacidade de resiliência. Ok, eu percebo que tenho este objetivo, o meu objetivo é chegar ali. Eu sei que para chegar ali vou ter que percorrer este caminho. Não sei se vão ser 1000, se vão ser 50, se vão ser 100, 500. Sei que se não percorrer este caminho, não vou conseguir chegar ali. E a maior parte dos miúdos hoje em dia, estou a falar da geração das minhas filhas, mas estou a falar da geração anterior das minhas filhas e anterior das minhas filhas. Portanto, eu diria que 2 gerações a seguir a mim já se começou a criar nos pais este paradigma de coitadinho do menino, não se lhe pode dizer que não. Não, tens que dizer que não. Perdoem uma expressão. O puto tem que aprender a ouvir o não. Concordo. Tem que aprender que Isso. já comeste 2 chocolates, não podes comer 3. Podes rabujar, estrabuchar,
Obviamente há dias em que uma pessoa não apetece lidar com aquilo e acontece, me faço meia culpa. Mas a regra, no geral, deve ser os miúdos têm que aprender a lidar com a frustração desde que são pequenos. Acima de tudo, porque nós vivemos numa sociedade com regras. Quer queiramos, quer não, podem ser mais para a esquerda, mais para a direita, mas temos regras. E eles têm que aprender que não podem fazer tudo aquilo que lhes apetece. E eu acho que, sim, os jovens têm capacidade para ter essa resiliência. Os pais, quer eu na minha geração enquanto pai, quer os pais, digamos assim, mais velhos do que eu e mais velhos do que eu, têm que ter essa capacidade. Porque acho que todos nós aqui brincámos na rua. O pai dizia que é para vir jantar e nós íamos jantar. Não havia telemóveis. Nós conversávamos à mesa. E quer dizer, e todos nós estamos aqui formados, bem formados e boas pessoas. Portanto, porquê é que isso não se transporta para a geração de hoje? Simplesmente porque os pais têm acesso a um telemóvel? Eu também faço meia culpa de que às vezes uso em casa o telemóvel mais do que devia. Verdade. Mas tenho a consciência de que isso acontece e tento que isso não transpareça para os miúdos. E eu acho que tem capacidade para obter essa resiliência. Nós, enquanto sociedade no geral, vou dizer desta forma, é que estamos a falhar em não lhes dar as competências para ter essa resiliência. É verdade. E até há um estudo muito interessante sobre isto, a propósito, não é, deste tema, que é o estudo dos marshmallows. Conhecem um psicólogo que está a chamar uma criança e diz, dá-lhe uma instrução, tens aqui uma tacinha com marshmallows, aquelas gomas maravilhosas para lá está. Desculpa, eu não posso estar agora aqui, tenho que me ausentar 15 minutos, mas vou negociar contigo uma coisa, se não tocares nisso, quando eu voltar eu dou-te outra taça. E então ele sai, e então vê-se aquelas criancinhas, umas a babarem-se todas, outras mordem-se, mas há umas que mal a pessoa sai. Claro, quando chega, vai, ele diz, olha, comeste o que estava aí, não cumpriste a regra, e agora não vais ter outra taça. E aqueles que foram capazes de esperar não pela recompensa imediata, mas pela recompensa adiada ou tardia, são os que se tornam ao longo da vida melhores líderes, porque sabem cumprir regras e sabem esperar, investem agora a sua paciência, a sua capacidade de gerir ou não, a frustração, para depois ter o dobro. Portanto, estás a falar da experiência dos marshmallows e, portanto, nós temos que fazer... Eu fiz isso com a minha filha e ela resistiu. E também distribuiu pelas amigas. Eu fiquei tipo... Vamos fazer essa experiência. É muito giro, é muito giro. Mas, Miguel, pegando aqui nas palavras que estive a ouvir muito atentamente, eu tenho um ditado que uso com muita frequência no meu discurso, dentro das minhas empresas e também nos fóruns onde sou chamado a falar, que é só perde quem desiste. Verdade. E, na verdade, aquilo que tu estás a dizer é que nós somos cada vez mais uma sociedade de desistentes, não é? É isso. À mínima adversidade. As pessoas desistem. As pessoas desistem. Quando, na verdade, e olhando, estando atento àquilo que têm sido as tuas palavras desde o início, vejo que és uma pessoa com bastantes valores, não é? Não sei quantificar, mas seguramente é uma pessoa que assenta a sua atuação nos valores de vida. E hoje em dia, aquilo que se nota cada vez mais é uma desistência quase gritante de tudo. E, portanto, gostava que partilhasse aqui um bocadinho sobre esta... O melhor, eu vou-te dar uma experiência de vida que me aconteceu, a Alexandra sabe provavelmente o que é que eu vou falar, que me levou a considerar ainda mais a questão da resiliência. Long story short. Em vez de desistires, foste mais resiliente ainda. E a probabilidade neste contexto de desistir seria aquilo que ninguém me culparia, ninguém diria, ok, não é isso. Long story short, portanto, eu comprei uma casa com mais de 100 anos para reabilitar. As obras supostamente deveriam durar 8 meses, duraram 2 anos. Estava na casa há uma semana, portanto, a minha filha mais nova tinha 2 meses. Estava na casa há uma semana e a casa ardeu por completo. E quando eu digo ardeu por completo, estamos a falar de efetivamente ardeu por completo. Eu saí com a roupa que tinha no corpo, perdoe-me a expressão, no dia a seguir não tinha um par de boxers para vestir. Ardeu tudo. E eu tive que lidar com o facto de ter perdido 2 anos da minha vida, na prática, de investimento pessoal, de investimento familiar, de algumas divergências até a nível de casal, porque acontece, é normal,
ver a minha vida toda passar à frente dos meus olhos, literalmente, num par de horas, desde as 10h30 da noite às 5 da manhã. Isso foi um sinal para ti, não é? Isso foi um sinal. Nós estávamos lá os 4, eu dei com o incêndio por acaso, foi às 10h30 da noite que liguei para os bombeiros a primeira vez, e a minha esposa tirou as nossas 2 filhas de casa, eu fiquei a tentar apagar, naquele instinto de tentar fazer alguma coisa, mas que na prática não serve para nada, mas é um instinto de sobrevivência que faz o kick-in, não é? E tu vês tudo a arder, sem poder fazer nada, a não ser ver os bombeiros a atuar, vês um carro de bombeiros a chegar, depois vens outro, depois vem uma autoescada, depois vai um autotanque, e tu estás ali a perceber, ok, isto está mesmo a acontecer. No dia seguinte é que me caiu a ficha. Eu posso dizer que eu naquele momento eu tive que fazer um luto, aliás, eu tive que fazer terapia, porque, quer dizer, uma situação destas, porque, quer dizer, continuei a pagar o empréstimo da casa, continuei a pagar o seguro, e durante 2 anos não tive casa, nem sequer possibilidade de reconstruir. Portanto, eu aqueles primeiros 3 meses confesso que não estava bem, de todo. Despedi-me da empresa onde estava, porque percebi, eu não estou a conseguir gerar valor para a empresa onde estou, porque eu não estou bem. E aprendi, já sabia do passado, com essa experiência aprendi de, não, tu não vais desistir. É isso Tu mesmo. tens que pôr os pés ao caminho, porque isto não pode ser assim. E confesso que o processo, desde essa altura até agora que as obras estão quase a terminar, foi muito doloroso. Porque seguradoras, bancos, mais inspeções disto e daquilo, até que conseguíssemos chegar a um acordo com a seguradora, foi mais de 1 ano, foram 18 meses. E 18 meses em que tu estás a continuar a pagar a prestação, continuas a pagar o seguro de uma coisa que não tens. E vais ter que ter uma nova casa. Vou ter que reconstruir, não sei como, porque todas as nossas poupanças estavam ali. Tens que voltar para um contexto que não é o ideal, onde tu não podes ser totalmente livre enquanto família. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil para mim, não foi nada fácil para a minha esposa, não foi nada fácil para as minhas 2 filhas e não foi nada fácil para nós enquanto família. Uhum. E portanto, naquele momento eu tinha todas, vou dizer assim, com muitas aspas, todas as condições para dizer chega, não quero mais, vamos partir para outra. Sim. Mas o meu espírito e da minha esposa não foi esse. Foi, epá, isto não nos pode deitar abaixo. Claro. E hoje consigo falar com algum desprendimento, mas já me estou a começar a emocionar, porque de facto não foi uma experiência nada fácil. E eu tive, depois tive uma conversa com alguns amigos sobre esta situação, e houve um deles que me disse, e é verdade, se tu não desististe agora, acho que nada na vida te faz desistir. Porque de facto, depois de uma experiência destas, e isso leva-me ao ponto de, se eu não tivesse passado algumas dificuldades na vida, se eu não tivesse tido essa capacidade de resiliência desde muito novo, eu provavelmente tinha desistido. E isso leva-me ao ponto anterior. Portanto, jovens mais preparados ou com capacidade de lidar para com a frustração, provavelmente têm mais capacidade de encaixe numa situação que só no filme de Hollywood. Quer dizer, por muito que nós fizéssemos algum enquadramento do que pudesse acontecer de pior na nossa vida, eu acho que nunca na vida colocaria aquela hipótese em cima da mesa. Quer dizer, Ao fim de uma semana. Não, desaparecer o lar onde tu investes, e a família podia estar... nem sequer tínhamos as coisas arrumadas. Quer dizer, desapareceu tudo. Quer dizer, eu consegui tirar alguma da roupa das minhas filhas porque o comandante dos bombeiros veio ter comigo a perguntar se eu queria tirar. Quer dizer, para além dos eletrodomésticos, felizmente, e esse é um ponto que também me leva à questão anterior da educação e tudo mais. Felizmente nós temos um círculo de amigos muito bom, que assim que receberam o primeiro telefonema, que não fomos nós, foi dos nossos pais, o meu irmão, a minha cunhada, o meu cunhado, amigos, que passado 10 minutos estavam lá e me puseram mãos à obra, tiraram tudo o que puderam. Mas sim, e posso dizer que o que mais me marcou no meio daquilo tudo, para além de ver labaredas gigantes e tudo mais, o que mais marcou no meio daquilo tudo foi eu, às 3 da manhã, entrar naquilo que era a minha casa, com o comandante dos bombeiros, para ir tentar retirar alguma da roupa das minhas filhas, porque senão no dia a seguir elas não tinham roupa para vestir, grosso modo era isto, com o meu irmão e com um grande amigo nosso,
e ter água pelo tornozelo no chão do primeiro andar e ver, ouvir as labaredas dentro das paredes, porque era pelador, tinha lã de rocha, portanto as labaredas não saíam das paredes. Ouvir aquele crepitar nas paredes. Portanto, se não tivesse resiliência, não estava aqui, estava a fazer outra coisa qualquer. Sem resiliência, nós podemos ter mais ou menos dificuldades na vida. Cada um tem o seu percurso de vida, cada um tem as suas dificuldades, as suas coisas boas. Mas todos nós temos um quê de resiliência. Provavelmente nas tuas empresas tens de ter resiliência todos os dias para tomar decisões com base na informação limitada que tens no momento. Portanto, todos nós temos de ter essa resiliência. Resiliência para cima, não é? Por isso... A sua maneira, para a sua história de vida, Aliás, somos todos renascidos não é, das trevas, quais fénix renovados. Aqui nesta sala estão 4 vencedores. 4 vencedores. Cada um à sua maneira. E eu acredito muito nos vencedores da vida. Porque os vencedores da vida são aqueles que depois vão perpetuar, as suas histórias vão perpetuar e vão inspirar outras pessoas. Digo sempre que baixar os braços é sempre o caminho mais simples. É verdade. Manter-me de pé é sempre o caminho mais difícil. Bom, eu não nasci para coisas fáceis, eu nasci para coisas difíceis, então vamos lá. Se fosse fácil, não era para mim. E eu vou mais longe, eu digo que se a vida fosse fácil, acho que não era para ninguém. Mas já podem perceber também, quando o Miguel fala para jovens, e às vezes temos 200 jovens no auditório, ele fala como um exemplo, não é aquela pessoa teórica que façam assim, façam assado. Não, isto completamente. A experiência de vida, depois eu falo da alma. E isto é que é importante, é quando nós falamos da alma. Portanto, Miguel, olha, eu soube disso e fiquei... Não é? Na altura pensei como é que é possível, mas ele continua a fazer os eventos, continua a estar presente, continua a ser pontual. E cá estou, a casa está quase pronta. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver. É que bom. Miguel, e agora voltando aqui um pouco àquilo que se chama, não é? Portanto, toda esta parte da atividade do Agile, não é? Como é que isto favorece projetos, empreendedorismo? Como é que faz a ponte? O que é que a Agile faz? Um dos princípios basilares da framework Agile é a capacidade de adaptação rápida. E, portanto, essa é a razão pela qual isso e digamos assim, os pequenos incrementos num produto que se pretende ser maior, que alicerçam exatamente nessa capacidade de adaptação. Eu diria que hoje em dia esta framework é tão utilizada pelas empresas exatamente por causa disso. Dou-te um contexto muito concreto. Vamos imaginar que nós queremos fazer uma aplicação, sei lá, uma aplicação de faturação, por exemplo. Uma aplicação que é extremamente complexa, tem muitos compliances, tem muitos regulamentos que tem que obedecer. Na Framework Agile, o que nós fazemos é basicamente construirmos essa aplicação em pedacinhos mais pequenos. O que permite que, se a determinado ponto do processo houver uma alteração qualquer de fundo, o que se vai alterar não é a aplicação toda feita até aquele momento, são aqueles bocadinhos onde essa alteração é mais impactante. Ou o que tem que ser efetivamente mudado. Isto faz com que, na prática, se construam as coisas como um puzzle, em que se for preciso trocar uma peça, porque aquela peça estragou, é só ir à fotocopiadora, melhorar a peça e voltar a encaixá-la. De forma simplista é isto. E, portanto, eu diria que no mercado atual, ainda para mais com a questão da inteligência artificial, nós temos que ser cada vez mais ágeis. E temos que ser cada vez mais ágeis e mais adaptativos à mudança. E, portanto, eu diria que a Framework Agile é, por excelência, a framework que permite que essa agilidade e essa adaptação se concretize de facto. Daí eu já trabalhar nesta área há muito tempo, sim. Eu, como engenheira, estava a imaginar a função matricial, que tem vários puzzles, como tu dizias. Sim. Então não é preciso mudar o todo, pode-se mudar aquilo parte ao parte. Exatamente. E o prejuízo também não é o todo e podes... Exatamente. Fantástico. Muito bem. Miguel, como presidente da Associação Começar Hoje, podes partilhar connosco quantos jovens foram impactados no seu desenvolvimento, quantas organizações e profissionais foram envolvidos, onde e em quantos eventos nacionais, que mudanças gostarias de ver no ecossistema? É uma patriótica de perguntas. Sabe que isto é uma pergunta com 10 perguntas. Portanto, eu vou-te dizer... Vamos por partes. Ora bem, jovens mais de 15 mil, no todo, de todas as atividades que nós já fizemos, desde 2015. Edições, já fizemos 16 edições da Conferência Começar Hoje. Já fiz mais de 500 workshops em escolas.
Convidados já foram mais de 200, agora não consigo precisar o número, mas foram mais de 200 ao longo de todo o processo. Depois já fizemos uma edição do Bootcamp Escola de Líderes, basicamente é uma academia para trabalhar a liderança dos jovens. Exatamente. Espetacular, aconselho. Qual é que era a outra parte da pergunta? A outra parte, até porque a pergunta eu não a consegui concluir. Nós ficámos tão empolgados que faltou aqui alguma gasolina. E, portanto, onde e em quantos eventos nacionais e que mudanças gostarias de ver no ecossistema de empreendedorismo jovem e inovação em Portugal? Ok, então... Cuidado, isto é uma pergunta para 10 É uma matriosca de perguntas. É uma pergunta para 10 Ora bem, portanto, já foram 16 edições. No total, nós já fomos a concelhos como Pombal, Viseu, Anadia, Oliveira do Bairro, Oeiras, Viseu, Guimarães, Oeiras já disse, Portimão, Almada. Portanto, já corremos um bocadinho o país de ponta a ponta. Aveiro também. Acho que me estou a esquecer de um ou outro. Que impacto é que eu gostaria de ver, ou que impacto é que nós estamos a ter nos jovens? Portanto, eu diria que se nós daqui aos 250 a 400 jovens, dependendo da localização e da edição, se desses 5% saírem de lá a pensar, de facto eu achava que queria isto para a minha vida, mas o que eu quero é isto, para nós já fez sentido. Isto porquê? Vou dar aqui um dado curioso. Em 2017, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, acho que foi a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, agora não tenho aqui bem certo, fez um estudo em que dizia que 30% dos jovens que desistiam da universidade ou que mudavam de área académica faziam-no muito por culpa do que encontravam, face àquilo que era a sua expectativa ideal. Ou seja, eles tinham uma expectativa do que iam encontrar no curso, chegam lá e não é nada daquilo que eles queriam. E, portanto, lá está, voltamos ao número da desistência. Ou desistem ou mudam de curso. Sendo que mudar de curso ainda é o menor dos males, vou dizer assim. E, portanto, o nosso objetivo é diminuir este número. É permitir aos jovens de 11º e 12º ano que percebam o que é que realmente querem fazer do futuro. Isto porquê? Porque se eles perceberem mais cedo que não quer ser jornalista, quer ser copywriter, se calhar não vai para um curso de jornalismo, vai para uma escola profissional em que tem competências específicas e se calhar até é um excelente copywriter. Exato. Mas daria um péssimo jornalista. Exato. E, portanto, o nosso objetivo é efetivamente mudar o mindset dos jovens. Criar um estado de consciência. Exatamente. E nós no final de cada edição do Começar Hoje, fazemos uma medição do impacto live, em que basicamente distribuímos um formulário que é desconstruído na forma como é feito e em que nós, e o número é consistente, 97% dos jovens, ao longo das 16 edições que nós já fizemos, disseram que o evento mudou a sua perspectiva de futuro. Porquê? Porque a forma como nós entregamos o Começar Hoje é totalmente diversa daquilo que é uma conferência normal. Portanto, eles não vão lá, sentam-se e ouvem. Não. Eles fazem parte do processo. Portanto, eles vão para cima do palco, estão com os convidados em sessões de networking, fazem networking entre eles próprios, coisa que não é habitual fazer. Porque, quer dizer, tu sentas todos os dias com aquele teu colega. Sabes onde é que o pai dele trabalha? Não. Quem te diz a ti que o pai dele até não trabalha na empresa onde tu gostavas de trabalhar? Então porquê é que não perguntas, olha, dá para eu ter uma conversa com o teu pai 5 minutos, gostava de fazer algumas perguntas? Eles não estão habituados a fazer isto entre eles. Mas, eles, aliás, vou dizer uma outra coisa. Eles muitas vezes desconhecem que o networking que querem fazer com os convidados, podiam em primeiro lugar fazer com os colegas deles, com os pais dos colegas deles, e que se calhar, de uma forma mais simples do que aquilo que eles acham, conseguem o contacto da pessoa certa. Só que eles não estão habituados. E, portanto, essa é uma outra dinâmica que nós fazemos, muito bem feita aqui pela nossa caríssima Alexandra. Sou a coach de serviço. Exatamente, é a coach de serviço. Eu adoro este. E, portanto, nós com a forma como estruturamos o Começar Hoje, em que terminamos o evento com um jovem que tipicamente se aproxima à idade deles e que personifica tudo aquilo que é dito ao longo do dia, só para eles não pensarem que ok, isto foi dito da boca para fora, é tudo muito lindo, mas não se coaduna com aquilo que é a minha personalidade. Não, tens ali à tua frente um jovem que tem muito mais dificuldades que tu, já passou por muito mais na vida do que tu e que conseguiu. Então porquê que raio não aí deu de conseguir? É este o objetivo que nós temos. Portanto, nós efetivamente queremos gerar este impacto. Queremos que eles percebam que sim, podes ser mais do que aquilo que tu achas. Ponto número 1. Se calhar percebeste hoje onde é que realmente queres estar, agora faz-te à vida. Isso. E começa hoje. A fazer uma ponte para o futuro. Hoje podes começar a mudar. O nome inicial era Começar Hoje o Caminho do Amanhã, que é um nome extremamente catchy. E então deixámos só para começar hoje, porque efetivamente o seu objetivo é tu começares hoje. Com uma diferente perspectiva, um diferente mindset.
Então isso leva-nos à próxima pergunta. Que espero não seja bom material de pergunta. Não, sendo muito simples, a resposta não sei se é, mas numa palavra, qual é a tua maior qualidade? Numa palavra, qual é a minha maior qualidade? Vou usar duas. People person. Eu tento ao máximo gerar impacto, quer na minha área profissional, quer a começar hoje. O meu objetivo é tentar ao máximo gerar impacto e que isso também, de certa forma, sendo um bocadinho egoísta, possa trazer frutos também para aquilo que é a minha carreira profissional e pessoalmente também. Mas o meu objetivo, acima de tudo, é esse, é gerar impacto nas pessoas. Razão pela qual comecei a dar catequese. Vamos mais atrás ainda. Essa foi a razão, porque eu achei, na altura, que a forma como era dada a catequese nos tempos modernos não podia ser a mesma dada na minha altura. E eu quis trazer uma certa modernidade, digamos assim, se me é possível trazer esta expressão para cima da mesa, um bocadinho ao estilo daquilo, não me querendo eu comparar de todo, não é esse o objetivo, mas um bocadinho ao estilo daquilo que o Papa Francisco fez quando foi eleito, trazer um bocadinho dessa modernidade para a catequese, porque os miúdos cada vez mais são digitais. E nós temos que tentar ao máximo que eles se envolvam nas atividades, mostrando-lhes que eles fazem parte dessas mesmas atividades, razão pela qual eu fiz o Teatro Natal. Inicialmente fiz uma gravação de um CD de Natal, super bem afinados, só que não. Vendemos alguns CDs também para ganhar fundos para a igreja. Portanto, se nós tivermos o envolvimento dos miúdos em atividades diferentes, razão pela qual o Começar Hoje também resulta bem, se nós tivermos o envolvimento dos miúdos em questões diferentes, ou que tenham alguma inovação, e vou voltar à pergunta inicial, onde é que está a inovação? Sendo eu Scrum Master e gostando muito dos processos, a inovação está no processo. Tu podes ter uma excelente ideia. A forma como tu implementas essa ideia pode ser péssima ou totalmente boa. Está no processo. E aquilo que me leva a dizer que sou um people person é exatamente esse. Eu considerar que a forma como nós implementamos os projetos tem muito a ver com o processo. O processo pode estar mais ou menos estruturado, mais ou menos maduro, mas se tivermos uma visão daquilo que nós queremos que seja o processo, no fim do dia vamos conseguir chegar lá. Pode não ser na semana a seguir, pode não ser no mês a seguir, pode demorar 5 anos. Mas se nós tivermos uma ideia clara do que queremos ao nível do processo, vamos chegar lá. Maravilha. Muito bem. É ser humano És um fantástico. influencer, na prática. Sendo que não percebo nada de TikTok nem redes sociais, portanto, Tu és o verdadeiro influencer. um live influencer. É um exemplo de vida, sem dúvida. Exemplo de vida onde nós podemos ir beber. Há pouco dizia, ok, seguramente com algum egoísmo, que eu também pensei aí. Só que o Bertrand Russell, que no fundo é um pensador escocês, ele diz, vamos passar a falar de egoísmo esclarecido. Ou seja, tu quando estás bem tens muito para dar. E naturalmente com a lei do retorno volta para ti. Ora, animais. Portanto, eu acredito nisso. Miguel, qual é o teu legado? Só quis perguntar o que é que dizem os teus olhos. Ora bem, o meu legado, eu quero que seja um legado, acima de tudo, para as minhas filhas. Que elas consigam perceber que o meu legado, acima de tudo, para com elas, seja um legado de impacto positivo naquilo que é, ou que será a sua vida e a sua vida pessoal e profissional, mais pessoal do que profissional, porque o profissional alicerça sobre aquilo que é a tua personalidade, portanto, acima de tudo esse, e quero deixar um contributo para as gerações futuras, portanto, é isso. Um exemplo vivo de um grande contributo. Muito bem, Miguel. Uma referência, sem dúvida. E com esta resposta final do Miguel e com este contributo que nos deste, despedimos-nos aqui deste nosso podcast, agradecendo a tua presença. Muito obrigado, mais uma vez. E para terminar, e como não podia deixar de ser, vamos aqui adotar uma simbologia que já começa a ser apanágio deste podcast, em que vamos dar aqui uma mão, não é? E vamos, portanto, agradecer aqui a tua presença. Muito obrigado. Sendo que este gesto que estamos a fazer é simbólico, são os pontos para o futuro. Nem mais. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado. Obrigado, muito bem.